Maranata, o Senhor vem. Logo, nós veremos com ele. Confundi a igreja. É um prazer estar aqui novamente na vigília, com o aniversário do irmão. É sempre uma honra estar aqui na presença de Deus. Amém? Amém. A mensagem que eu trago para os irmãos se encontra lá em Apocalipse. O Ronaldo ele deu uma introdução logo no final. Agradeço, Ronaldo. Amém. Deus seja louvado. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Mas antes de fazer a leitura, curva sua fonte, vamos falar com Deus. Amém. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus. Amém. É bem verdade, porque aqui está um povo, Senhor, a qual o Senhor escolheu para se levantar, para se despertar do sono, Senhor, e começar a viver um avivamento para proclamar o seu Evangelho eterno. Amém. Por favor, nos abençoe com essa palavra, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, mas principalmente quando saímos daqui para fora, colocamos em prática para que o povo vê a Bíblia em nossas vidas. Amém. É isso que te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, versículo 7 diz assim: e houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão os seus anjos. Porque nós, como o Ronaldo mencionou, servimos a Deus na igreja adventista do sétimo dia. Porque a Bíblia ela já dá uma ênfase, desde lá do céu, que princípios quebrados através do mandamento de Deus. Satanás ele se revoltou, ele quis entrar numa guerra. Em toda guerra existe uma pauta, existe um porquê. Jamais entrou em perseguição para Israel, por quê? Território. Satanás entrou em perseguição e pelejou para o trono de Deus, porque queria o trono de Deus, queria liderar todos os seus anjos. Então ele começou essa guerra. Miguel aqui é representativo de Jesus. Versículo 8. Ó. E não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado da terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11. E eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, e por causa dessa palavra, do testemunho que deram, e mesmo a face da morte, não amaram a própria vida. Então, nessa guerra, nessa batalha, Jesus prevaleceu, venceu. E Satanás, ele caiu aonde? Na terra. E agora, olha só o coração de Jesus. Eu fico imaginando o emocional de Jesus por saber que um grande líder, abaixo de Jesus, diz os teólogos, que quando ele anda, os anjos até o confundiam, achando que era Jesus pelo seu semblante, porque ele representava um Jesus pela sua face. E aí agora, ele vem para onde? Para a terra, conforme João capítulo 16, 11 diz, o príncipe desse mundo é Satanás. E olha só o que Jesus diz, versículo 12. Por isso, festejai os céus, e vós que nele habitais, porque ele venceu a guerra, então é um motivo de comemorar. Mas ai da terra e do mar, que quer dizer povo na escatologia do livro de Apocalipse. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Tudo que tem acontecido no mundo, você vê a mão de Satanás. Porque Satanás, diz alguns estudiosos e alguns teólogos, que ele se alegra na morte do justo, porque ele não irá mais dar continuidade na missão da proclamação do reino de Deus. Toda pessoa que morre, ele se alegra. Toda pessoa que as pessoas saem do caminho de Deus, ele se alegra, porque ele conseguiu convencer e os seduzir. Não foi isso que a Bíblia diz aqui, que nós lemos? É verdade. Ele seduz as pessoas. Hoje tem 101.000 igrejas no Brasil, no mundo, digamos assim, catalogada no IBGE 40.000. Todas se diz ter um evangelho, todos diz ter a verdade, sim ou não? Verdade. Mas se você for buscar na Bíblia, será que eles realmente têm uma verdade? E aí, o que aconteceu no versículo 17? Vamos lá no versículo 17.
no mesmo capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, e pôs em pé sobre a areia do mar sobre o povo. Então agora, Satanás ele quer perseguir um povo. Qual é o povo? Guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Quem é esse povo? Nós. Nós quem? Os adventistas. Só o tio adventista? Quem é esse povo, igreja? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Mas essa igreja, ela permaneceu por um período, 1200 anos, escondida no deserto. E aí Deus agora ele começa a usar vários evangelistas, várias pessoas para proclamar o reino de Deus. Começa por Noé, como o irmão Ronaldo mencionou, um mundo totalmente igual ao qual estamos vivendo hoje. Ideologia de gênero, corrupção, adultério e entre outros problemas, injustiça também e entre outros fatores. Mas Noé ele se levantou, despertou e começou a proclamar o evangelho. Quem entrou na árvore? Só a sua família. Os outros, até os construtores que ajudaram a construir a arca não entraram. Mas Noé permaneceu porque ele acreditava numa promessa. Aleluia. Depois veio Abraão. Deus falou assim, ó, sai da sua terra e vai para a sua parentela, que eu te mostrarei aonde iria o guiar. Tem uma midrash no judaísmo que diz que quando Deus falou para Abraão, é porque para ele sair, é porque o pai dele já estava se corrompendo com os deuses do comércio de deuses, de estátuas. Então Abraão conta a midrash que ele pega um pau, um taco e começa a quebrar tudo, falando para o pai dele, olha, isso não existe, isso não tem poder, por isso que eu quero sair dessa terra, porque eu vou me corromper junto com vocês, e eu acredito numa promessa. Por isso que ele saiu daquela terra e foi para a terra onde Deus mandou. Amém. E ele recebeu a promessa, sim ou não? Sim. Depois Deus também levanta vários entre outros profetas. Vem Moisés para anunciar e libertar o povo do cativeiro. Depois veio Isaías, Jeremias, Ezequiel e vários entre outros profetas. E agora chega nós, o povo a qual guarda o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Mas vai ser fácil pregar essa mensagem, sim ou não? Não. No mundo a qual estamos vivendo, você falar, tio, para guardar o sábado é muito fácil. Eu lembro quando meu pai, na última vigília, ele contou o testemunho aqui, sim, quando ele trabalhou alguns anos e ele sempre, quando ele converteu e conheceu essa verdade do sábado, o patrão dele falou assim, olha, você pode ainda permanecer, mas você vai diminuir o seu horário de almoço e você irá poder guardar o seu dia, né, de respeito. E ele era o que mais vendia dentro da loja guardando o sábado. Deus honra assim ou não? Sim. Porém, qual é a mensagem que temos que proclamar, evangelizar? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 7. 14, 6 e 7. E diz assim, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, porque não se corrompeu. Sim ou não? Sim. Ó, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora dos seus juízos. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Também só esse versículo, Ronaldo, também gera um argumento para poder falar porque eu sou adventista do sétimo dia. Porque ele mostra aqui um rótulo daquele que fez o céu e a terra. No sexto dia, Deus terminou tudo. E no sétimo dia, ele descansou. Depois veio Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim, eu não vim para abolir, no zelo, quer dizer, eu vim dar continuidade, eu vim validar, comprovar esse fato. A qual eu quero mostrar a lei do Senhor. Enquanto existir céu e terra, nenhum tio da lei é para tirar ou acrescentar. Aqueles que tiram, vocês sabem muito bem o rótulo que a Bíblia diz: falsos profetas, falsos cristos, né? Então essa mensagem, ela é um peso muito forte para aquelas pessoas qual não conhecem. Mas temos que nos esconder? Sim ou não?
Nós temos que nos posicionar. Mas agora, quem viu o último pronunciamento do Papa Francisco? Levanta sua mão. Você viu, né? O que ele alegou junto com o Vaticano. A igreja entrou no concílio e decidimos sim, que merece sim, com todo respeito, por ser humano, que pessoas do mesmo sexo têm o direito de receber a bênção e casar e viver e constituir a sua família. Misericórdia. Isso é. E aí eu fui vendo os posts, né, no Instagram, os comentários. Papa, único Papa, homem de Deus. Pessoas a qual realmente sabe amar as outras pessoas. Nós temos que amar, sim ou não? Sim. Mas nós não podemos amar o pecado. Porque nós temos uma mensagem. Mas quando nós trazermos essa mensagem, vai ser muito fácil? Não vai. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Aqui diz o contexto, a destruição da grande meretriz, porque quando você começar, a Babilônia pronunciará os reinados, os governadores, ele vai começar a perseguição literalmente. E creia você ou não, em breve nós vamos também ser perseguidos, porque é uma profecia bíblica, sim ou não? Sim. Mas fica tranquilo, não existe fake news na promessa de Deus. Amém. E olha só o que diz aqui, Apocalipse 17, versículo 14. E pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Amém. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos fiéis, que se acham com Ele. Amém? Amém. Nós vamos ser eleitos fiéis, porque nós vamos até o último minuto. Custe o que custar. Se custar a sua vida, louvado, exaltado seja o nome de Deus. Porque como o apóstolo Paulo deixa bem claro, se viver é Cristo, e se morrer é lucro. Então, fica com medo não de você ser considerado um mártir, porque você vai respeitar e evangelizar até na sua morte. Aleluia. Eu falo porque o meu pai, quando tem 19 dias que ele foi sepultado, eu enterrei, mas dentro do velório, pessoas mandando mensagem para mim assim, ó, eu estava afastado do caminho do Senhor e hoje eu volto pelo meu semblante do seu pai. Amém. Deus falou assim, olha, eu nunca vi uma mensagem tão impactante pela promessa da igreja adventista dentro desse funeral. Sabe o que é isso? É até depois de morto, Deus ainda usa estrategicamente para evangelizar. Glória a Deus. Amém? Essa é a nossa esperança e essa é a nossa certeza que nós temos que ter. É que nós vamos sim vencer. E depois de anos, surgiu o versículo que o Ronaldo mencionou, né? Lá de Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me antes aos teus pés para adorá-los. E eles, porém, disse: vê, não façais isso, sou conservo os teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa igreja tem espírito de profecia, sim ou não? Sim! Nós somos diferencial. Claro que a irmã Ellen White, ela deixa bem claro, os outros povos, eles têm um método, ele tem um estudo que o conduz também para o mesmo destino onde nós queremos estar, que é a Nova Jerusalém. Amém. Mas ainda tem algumas verdades que eles não conhecem. E cabe a nós, que temos o rótulo de sermos remanescentes de Deus nos últimos dias. Agora a pergunta que eu faço para cada irmão que se está aqui presente hoje: será que você tem se levantado no seu bairro, no seu trabalho, aonde você tem se colocado para trazer essa mensagem? Ou você tem se amedrontado com a situação? É um caso para se pensar, mas saiba de uma coisa: que quando você se levantar, Cristo Jesus estará com você para você pelejar essa batalha e você vencer. Amém? Amém? O último versículo de hoje, vamos lá, Apocalipse 22, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: e disse-me ainda, Jesus, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as profecias desse livro. Que livro? A palavra
de Deus. Eu finalizo falando. Os valdenses, se tivesse uma pessoa para ele passar a noite toda pregando e estudando, eles iriam dar conforme o grande conflito mencionou. Depois veio Jerônimo e Ruth, né? Jerônimo, ele deu uma baleada, pensou em desistir, mas depois despertou o Espírito Santo, ele deu continuidade também e morreu como um mártir. Depois veio João Wesley, a qual o maior propósito e objetivo dele era despertar o povo adormecido com a lei do Senhor. Será que você tem esse mesmo propósito? Essa mesma missão de João Wesley? Você tem falado sobre a lei do Senhor ou você tem se covardado? Porque se você for covarde, você também não merece estar onde? No reino dos céus. Porque os covardes não entrarão no reino. E você sabe quem é o covarde que a Bíblia diz? É aquele que tem vergonha de pronunciar a sua palavra. Porque no último dia, se você não pronunciar, ele vai olhar bem para você e falar assim: legal, apartados de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas se você realmente respeitar essa palavra, aceitar o sangue do Cordeiro, do Evangelho, ele vai olhar bem no fundo dos seus olhos e falar assim: olha, bendito do meu Pai, pode vir, porque eu preparei um lugar para você. Em outras palavras, João capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito: eu irei, mas voltarei. Por que ele vai voltar? Porque ele quer todos nós dentro da nova Jerusalém. Amém? Agora, a continuidade desse evangelho é nós. Grandes profetas e grandes homens e heróis da fé já fizeram a sua parte, já cumpriram seu propósito. Agora a pergunta é: qual o legado que você vai deixar? O meu pai deixou um grande legado. Amém. Deus se doou para a obra de Deus. Eu estou no mesmo propósito, pregando, evangelizando, vídeos diários todos os dias, canal no YouTube, dando estudo bíblico à distância online. E você? Será que você vai despertar ou vai dormir? Eu termino finalizando com essa pergunta. Deus abençoe e fique com Deus. Amém.